Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 9, aqui no versículo 28 e 29. E quando Jesus chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou ele então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhes abriram. Sabe, meus irmãos, a resposta que nós conseguimos dar a essa pergunta, em espírito e em verdade, é uma progressiva. Deus está realmente nos conduzindo de glória em glória, nos fortalecendo para o bem, esclarecendo a nossa fé, tirando os espinhos, ervas daninhas, raposinhos. Aquilo que antes nós respondíamos com ficar ansioso, circunstâncias que nos causavam medo, desânimo, vontade de reclamar da vida. Com o tempo vai nos levando a dizer: eu creio, Senhor. Essa fé pura e sem mistura, essa fé esclarecida, que consegue responder os desafios da vida de uma maneira que dá mais e mais liberdade para o Espírito Santo operar. E Deus vai trabalhando em nós como oleiro, né? Uma mão por dentro e uma por fora. Ele está nos libertando, meus irmãos, para conseguir crer, e então Ele vai confirmar. Ele destrava a nossa fé. Oh, meus irmãos, conseguir dizer para Ele: eu creio, Senhor. Eles: então vamos ver. Seja feito então conforme a sua fé. E de repente a unção flui mesmo, porque o canal está limpo pelo sangue e aberto. Olha, a alegria do Senhor quando Ele consegue fluir através de uma pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus quer fazer o bem, né? Deus deseja muito libertar as nossas vidas e que nós tenhamos revelação da herança, para que a herança que está nas regiões celestes possa ser transferidas, dada substância no visível. Aquilo que já é nosso possa aparecer no visível. Porque a fé crê que nós já temos aquilo que ainda não vemos. E quando perseveramos dizendo a palavra de Deus, como Josué e Caleb no deserto, essa semeadura, ela é honra para Deus. Confessar a palavra, confessar que pelas suas pisaduras estamos sarados, que Deus supriu todas as nossas necessidades e que infalivelmente vai aparecer 12 cestos cheios, e que hoje nós temos nojo do pecado que antigamente nós cobiçávamos, vivendo uma vida de renúncia, tomando a cruz, seguindo ao Senhor e tendo prazer na lei do Senhor. O meditar juntos todos os dias na palavra, esse privilégio, meus irmãos, de estarmos buscando ao Senhor juntos e vendo o trabalhar do Espírito Santo. O Senhor nos chama para meditar na palavra, o Senhor nos chama para orar, e a nossa resposta abre para que o Espírito Santo possa estar confirmando mais e mais e mais e mais. Eu fico tão feliz de ver, meus amados irmãos, o trabalhar do Senhor em nossas vidas dia após dia, quando o processo não é interrompido, quando vemos que coisas que antigamente nós não conseguíamos crer, hoje nós conseguimos. O Senhor conseguiu fortalecer a nossa eira, limpar, tirar as raposinhas. Veja, essa pergunta você crê que eu posso fazer isso? Então vai se ampliando, meus irmãos. E a gente consegue crer mais coisas. Antigamente, coisas que a gente dizia que cria, mas que Deus não tinha liberdade para operar. Agora Ele consegue operar. Então o fato é que quando a gente realmente crê, Ele consegue operar. Então, se em alguma área Deus não está podendo operar na sua vida, não desanime. Continue esclarecendo a sua fé, nutrindo a sua fé, se humilhando. Não pare, porque Deus está respondendo segundo a liberdade que Ele tem. E você que está ouvindo essa palavra, diga: Senhor, áreas que antigamente eu dizia que cria, mas
parece que o medo conseguia atrapalhar. Forças contrárias. Eu dizia que cria, mas eu não via fruto disto. Era uma fé morta, religiosa, passiva. Hoje eu digo que creio e o Senhor está operando. Eu vejo o Senhor conseguindo ter liberdade, mais liberdade. Então eu quero te agradecer, porque o Senhor tem me ajudado a romper. A luz do justo vai brilhando mais e mais. Eu quero te agradecer, Senhor, porque hoje eu consigo perceber que o Senhor pode. Isto pode parecer uma coisa simples, meus irmãos, mas dizer para Deus, eu creio que o Senhor pode, e na sequência dizer, vamos ver se você crê mesmo que eu posso, e aí a unção vai e faz a obra, como nesse texto aqui, onde eles dizem, nós cremos, e o Senhor diz, então seja feito conforme a sua fé, e o efeito é que a unção produz aquele resultado esperado. Oh, meus irmãos, que a nossa fé não seja de boca, dizendo eu creio, mas que o medo esteja prevalecendo, a mágoa, as brechas, espinhos, ervas daninhas, raposinhas, mas que esse eu creio, foi construído numa amizade com Deus. Porque crer é confiar, ninguém confia em quem não conhece. O perfeito amor de Deus não separa todo o medo. O que reina desde a queda é o medo, a desconfiança. O homem, desde a queda, ele está com uma visão distorcida de Deus. Foi a ótica que o inimigo colocou, Então, para se livrar disso e ter realmente uma amizade continuada com Deus, dia após dia, e construir uma fé agora bíblica, genuína, uma fé que nasceu de perceber o seu amor, a sua aceitação em Cristo, o seu perdão, uma fé que realmente está aqui, eu creio, o Senhor diz, então, seja feito conforme a vossa fé. E na sequência o que nós vemos ali é o efeito. Pessoal, eu quero unir a minha fé com a sua. Nunca pense que a tua fé é pequena, e o Senhor disse, se ela for como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, mas não importa o tamanho, o que importa é que semeie como um grão de mostarda. Quando ele fala como um grão de mostarda, ele não está falando do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo que quando é semeado, cresce e germina. Muitas pessoas pensam, a fé do tamanho, não, a Bíblia não fala a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela fala como um grão de mostarda, ou seja, que semeado, ela dá resultado. Parece tão insignificante, parece tão imperceptível, mas a fé que Deus nos deu é santíssima, ela é boa. Gálatas 2:20, Judas 20 fala da fé santíssima, a fé do Filho de Deus, o dom da fé, 2 Coríntios 4:13 diz que nós temos esse espírito de fé. E Romanos 12:3 que a todos foi dado a medida da fé. Essa medida é o mesmo espírito que estava em Cristo, que se ressuscitou dos mortos. É o mesmo espírito que está em nós. E à medida que nós nos relacionamos, e Deus vai tendo mais de nós, porque Ele se entregou inteiro para nós. Mas à medida que Ele vai ganhando o nosso coração, à medida que nós vamos nos entregando, nos humilhando, e a graça vai nos libertando pelo conhecimento da verdade, pela amizade, pelo arrependimento, pela meditação, nutrição com graça, nós vemos esse trasladar, sim. Nós vemos uma fé esclarecida como produto final, o que é diferente da fé inicial. É uma fé que agora está rompendo, destruindo os temores e saindo da passividade, da religiosidade, e se transformando numa fé viva, com atos proféticos, uma fé que consegue perseverar e uma fé que consegue dar realmente para Deus espaço para que Ele confirme. Eu quero profetizar sobre o seu coração uma fé que dá espaço para Deus confirmar, que Deus possa ter mais e mais liberdade, a nossa entrega diária, para Ele fazer de você no visível o que Ele já fez na cruz do Calvário. Essa é a alegria dele, próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, que todo empecilho possa ser discernido, confessado, rejeitado, abandonado, que você possa estar sim com o coração humilde e crendo que o Senhor começou a boa obra, é fiel para ir completando, e que você saia dessa oração que nós estamos aqui com um coração transformado, dizendo, olha, enquanto eu orava, a minha fé destravou, Deus fez um milagre na minha fé, em nome do Senhor Jesus Cristo.